É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, nos acompanhando, na nossa web rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 9 horas e 17 minutos, manhã de segunda-feira. Amanhecemos aqui em Itajaí com a temperatura baixa, né? Mais um tempo agradável, chovendo. Que Deus abençoe você nessa segunda-feira, nos abençoe onde nós estamos. Abençoe o povo ali do Rio Grande do Sul, que a misericórdia de Deus esteja com aquele povo, os confortando e os livrando de todos os males. E nós estamos iniciando mais uma semana. E graças a Deus, muitas pessoas estão nesse momento buscando a Deus, assim como nós. Né? E sabendo, irmãos, que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus é a maneira como Deus demonstra o amor dele por mim e por você. Então que Deus te abençoe, tenha uma semana alegre, abençoada e próspera. Hoje pela manhã o pastor Marcos Lacerda já esteve ao vivo. Pastor Marcos Lacerda, pastor da segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, Santa Catarina. Que Deus o abençoe, abençoe sua família, abençoe todos aqueles que também nos acompanham, tanto através da página da segunda Igreja Nazareno de Itajaí, como também nas páginas individuais do pastor Marcos e na minha aqui, pastor Dimas. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 60 do capítulo de Isaías. O capítulo 60 tem 22 versículos, semelhante ao alfabeto hebraico da época, que tinham 22 consoantes. E esse capítulo fala sobre a glória de Sião, a nova Jerusalém. Então, esse Isaías 60 fala sobre a glória e o esplendor de Sião, a cidade de Deus. E o capítulo começa com um chamado ao povo para que se levante e brilhe, pois a glória do Senhor veio sobre eles. Então Isaías declara que as trevas se cobriram, que cobriram a terra, serão substituídas pela luz da glória de Deus, e que todas as nações virão a Sião para adorar ao Senhor. Então Isaías 60 diz assim, eu vou ler na King James, que eu gosto dessa versão King James, que diz assim, põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. A glória do Senhor, Yahvé, né, brilha sobre ti, raia sobre ti. Então, o capítulo, ele continua falando, né, da restauração e da prosperidade que virão para Sião. Então, Isaías declara que o povo será uma cidade reconstruída das ruínas que estavam e que seus inimigos serão derrotados. Ele fala da riqueza e abundância que virão para a cidade e da honra e respeito que serão dados ao povo. Então, na última parte do capítulo 60, que vai ali, versículo 15 diante, então fala da grandeza de Deus e da importância de adorá-lo, a importância de adorar Deus. E ele declara que o Senhor será a luz eterna de Sião e que o povo não precisará mais do sol nem da lua. E ele encoraja o povo a confiar em Deus e a adorá-lo de todo o coração, que é um encorajamento para os nossos dias. Nós precisamos confiar em Deus e adorá-lo de todo o coração. Não adianta dizer que confia em Deus e adora a imagem. Não adianta dizer que confia em Deus e adora outras coisas. Então, as nossas práticas, a nossa vida tem que demonstrar essa adoração a Deus. E, no geral, Isaías 60 é um capítulo que enfatiza a glória e o esplendor de Sião, a cidade de Deus. Então isso nos lembra que a glória de Deus brilhará sobre o seu povo e que eles serão restaurados e prosperarão em sua presença. Então o capítulo serve como uma mensagem de esperança para aqueles que sofreram e lembra eles, né, de que Deus está no controle
e que trará restauração e prosperidade para aqueles que confiam nele. E também serve como chamado à adoração, nos lembrando da grandeza de Deus e da importância de adorá-lo de todo o coração. Não é adorar Deus em parte, mas adorar de todo o coração. Esse é o detalhe. E o versículo 1, que é um versículo chave, o versículo que abre, quando ele diz levanta-te, é uma ordem transmitida a Sião, que também aparece no versículo 14. E quando vem resplandece, então mostra ali que Sião, Jerusalém, é tanto o recipiente da luz de Deus quanto o refletor dela. É Jerusalém como se fosse um refletor de Deus para a humanidade. Então as profecias de Isaías geralmente enfatizam o contraste entre a luz e as trevas, para simbolizar exatamente a separação entre a vida e a morte, a vida eterna e a morte eterna. Então a salvação e o julgamento, né, que acontecerá é justamente essa separação. Todos serão julgados, todos estarão diante de Deus. E em Isaías 62, como aconteceu no Egito, as trevas estão sobre os ímpios, enquanto que a luz de Deus brilha sobre o seu povo. Êxodo 10, 23. Então a escuridão presente em todos os lugares descreve uma nuvem envolvendo a glória de Deus, tal qual aconteceu em Êxodo capítulo 20, versículo 21. E serve como advertência de seu julgamento iminente. O julgamento iminente que virá de acordo com o que está descrito em Jeremias 13, 16. Todos serão julgados. Muitos sofrem sanções aqui. Essas sanções que nós sofremos aqui, pessoal, eu vejo como um alerta de Deus para aquilo que nós estamos fazendo de errado, para nos consertarmos. Assim como aconteceu em Jerusalém. Jerusalém, o povo foi cativo porque tinham abandonado a Deus e achavam que o templo que foi construído por Salomão era suficiente para garantir a presença de Deus. Isso quer dizer que não é indo à igreja simplesmente, eu vou à igreja, não preciso ler a Bíblia, não preciso adorar a Deus, que eu vou na igreja. Não. A igreja não substitui Deus. Você vai à igreja para adorar a Deus, junto com os irmãos. Você vai para ser uma igreja. No versículo 3, né, nos mostra o seguinte: na passagem anterior, em versículo 2, os gentios se dirigem a Sião Celestial para serem ensinados por Deus. Aqui, eles se aproximam para trazer tributos. Versículos 5, 11 e 13. Então Isaías ele vê o dia em que não apenas o remanescente justo em Israel será fiel a Deus, mas também todos os redimidos de todos os povos também ali. Então Cristo será a luz para os reis, como nós vimos em Isaías 42, versículo 6, Isaías 49, 6. Cristo veio ser a luz para o mundo, o farol para o mundo, mostrando a Deus. Então ele veio ser e continua sendo o único caminho e a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele veio ser o farol para o mundo e mostrar-se a si mesmo como filho de Deus, como o único caminho que leva ao Pai. Não adianta buscar outros caminhos, os outros caminhos levam à perdição. E no versículo 4 fala para levantar, levanta em redor os olhos. Então aqui é citado a partir de Isaías 49, 18, os teus filhos, tuas filhas, né, é retirado, quando fala de Jerusalém, de retirar teus filhos, tuas filhas, a mesma mensagem que é ali de Isaías 49, versículo 22. Então ambos os versículos são dirigidos aos exilados, e se destinam primordialmente a falar do retorno deles para Israel, enquanto Isaías 64 fala para os poucos exilados restaurados e menciona um retorno muito maior no futuro. Que retorno muito maior no futuro? Vamos lá. História, né?
Ali com Neemias e Esdras, quando Ciro assina o decreto, o povo voltou que estava ali. Mas tinha muita gente espalhada pelo mundo. Em 1948, Israel tornou-se uma nação independente, voltou a ser nação novamente. Então, judeus de todo o mundo espalhados voltaram para Israel e reconstruíram o Estado de Israel, que hoje está em conflito, né, com o grupo Hamas e alguns outros países vizinhos que apoiam o Hamas ali, não vamos citar nomes, né? Então o retorno foi muito maior no futuro. Futuro hoje. Israel tornou-se uma nação forte. Israel tem vários prêmios Nobel na área da ciência, principalmente na medicina, na área de ciências militares também. Então é uma nação forte, protegida por Deus. Então, meus queridos, o que é que Isaías quer nos dizer aqui em Isaías, aqui no capítulo 60? O que é que ele quer nos mostrar? É que a verdadeira adoração a Deus torna aquele adorador forte, poderoso, porque a força de Deus está nele. Então, quando nós adoramos a Deus, o poder de Deus está em nós. Então, nós precisamos adorar a Deus. O que é que está nos faltando? Olhe para os lados. Agora, peça a Deus a melhor maneira de você adorar Ele. Seja no seu local de trabalho, na família, em casa, na escola, faculdade, onde você está, você precisa ser luz para o mundo. Não se omitir. Nós fomos chamados para sermos nação santa, raça eleita, povo escolhido de Deus. Nós somos isso aí. Somos a igreja de Cristo. A igreja, sabe? Nós fazemos parte de uma igreja terrena, mas no futuro bem próximo seremos a igreja invisível. Estaremos fazendo parte da igreja invisível de Cristo, a verdadeira igreja. E não é fácil. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é adquirido por esforço. Não é fácil como pregam aí. Não é fácil. Eu vou à igreja, já faço parte, vou estar no... Não é assim. É difícil, as lutas surgem, mas aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Paulo diz assim: acabei a carreira, aliás, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é fácil, sabe? Você todo dia, meu irmão, você tem que dizimar uma parte do seu tempo para Deus. Falar com Ele, pregar o Evangelho, ligar para alguém, falar do amor de Deus. É o dízimo do tempo. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. É o teu tempo. Orar por pessoas, principalmente dentro de casa. Então a glória de Sião, a restauração de Jerusalém, fala da restauração não só, mas a restauração de uma maneira geral. A tua vida. A Bíblia diz: restituirei os anos que o migrador, cortador e devorador nos levou. Isaías 45, versículo 2 e 3 diz assim: eu irei adiante de ti, revelarei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos, despedaçarei as portas de bronze e as trancas de ferro, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Restauração, devolução, restituição, tudo isso está nas mãos de Deus, porque Ele é o Senhor da história. Tudo está no controle de Deus. Deus está no controle das nossas vidas. Então deixe Deus administrar a tua vida. Mas lembre-se, eu falo sempre aqui, a fé sem obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que a pessoa vai arrumar um bom emprego se ele não está preparado para aquilo ali? Se ele não não batalha. Como que ele vai fazer uma boa faculdade se ele não estuda, não se prepara para entrar na faculdade? Então esteja preparado. Deus te dá força para isso. Levanta-te e põe de pé. É o que Isaías 60, versículo 1 diz. Levanta-te e põe-te de pé. Sabe? Sem vitimismo, sem esperar nada dos outros. Espere só de Deus e de você mesmo. Tá bom, meus queridos? Que Deus te abençoe. Derrama a sua vida. Eu mando um abraço para o meu irmão, meu vizinho, meu mano em Cristo, Flávio. Deus abençoe, querido. Abençoe sua família grandemente. Abençoe tua vida, abençoe sua semana.
E para nós, estamos aqui ao vivo, eu, principalmente, né, que Deus abençoe minha vida e minha família. E continue derramando bênçãos sobre nós, como Ele tem feito ao longo desses anos. Queridos, tenhamos uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome do Senhor Jesus. Amém? E para você que está com